Dalton, você está com o som fechado. Obrigado. Vocês acabaram de fazer uma reflexão sobre o capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, que foi proclamado. E agora, então, nós iremos ouvir a Solange, que vai fazer uma apresentação sobre esse trecho do Evangelho. Por favor, Solange, compartilhe a apresentação. Mulheres discípulas. Essa breve notícia é importante, pois assim Lucas demonstra que o cristianismo rompeu com a prática do judaísmo, que afastava as mulheres dos assuntos religiosos, e também justifica o ministério das mulheres na igreja primitiva, seguindo a sua prática libertadora. Jesus as liberta dos espíritos maus e doenças, e elas se tornam suas discípulas. A parábola do semeador. Essa parábola indica que o reino vai triunfar. No auge da atividade na Galileia, encontramos a parábola do semeador, que Lucas adapta para os seus leitores pagãos. A ênfase está no final. Apesar de todas as contrariedades e obstáculos, o semeador tem uma colheita para além das melhores expectativas. O mesmo acontecerá com o reino anunciado por Jesus. Apesar de todas as dificuldades, ele se implantará para além do que se espera. Os pobres não serão fraudados, porque o reino lhes pertence. Transformará a sociedade e a história, realizando a vontade de Deus em resposta à súplica dos pobres. Naquele tempo, era costume dos mestres explicarem o sentido das parábolas para os discípulos. O mesmo devia acontecer com Jesus. Os discípulos perguntam o sentido da parábola do semeador, mas a resposta de Jesus é mais ampla, pois os mistérios do reino de Deus envolvem toda a palavra e a ação de Jesus. Os discípulos podem entender porque estão comprometidos com Jesus e o seguem. Os discípulos compreendem que o reino de Deus já está presente em Jesus e em suas atividades, enquanto os outros que ficam por fora e veem tudo apenas como uma história da qual desconhecem o significado. A explicação da parábola é, na verdade, uma adaptação alegórica feita pela comunidade cristã, que a transpôs para a sua situação. Antes, a parábola queria dizer que Jesus teria sucesso e o reino se implantaria. Agora o texto faz uma análise da reação das pessoas à palavra do Evangelho, ou seja, a semente. Cada tipo de ouvinte é um tipo de terreno que reage de uma forma diferente e a explicação se torna um convite para que a comunidade examine profundamente até que ponto ela se deixou converter pelo Evangelho. E o que pode atrapalhar a comunidade? O diabo, com suas tentações, as dificuldades que minam a boa vontade,
além das preocupações, dos cuidados com a riqueza e os prazeres. Enfim, um compromisso que fica reduzido pela metade e que acaba falsificando completamente a adesão ao Evangelho. Segue-se o Evangelho na medida que os outros compromissos permitem, como se fosse possível andar com os pés em duas canoas. Então, fica a pergunta: está tudo perdido? Não, não. O fim é encorajador. Aos que ouvem, de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. São os verdadeiros convertidos, que, apesar de tudo, continuam a obra de Jesus. É através deles que o reino vai se tornar presente, transformando a realidade. No final da explicação da parábola do semeador, Lucas agrupa uma série de frases que aparecem em outros lugares. E certamente ele se dirige aos discípulos como ouvintes do Evangelho, reforçando que não basta ouvir e guardar, é preciso espalhar o anúncio, pois o ensinamento de Jesus não é uma doutrina esotérica que deva ser cuidadosamente guardada ou confiada a poucos. Pelo contrário, é a palavra que liberta e não pode ser calada ou abafada. O discípulo compreende o mistério do reino, mas, se não o anuncia, corre o risco de perder, inclusive, a compreensão que pensava ter. A nova família de Jesus. Não basta ouvir, é a conclusão de Lucas para os ensinamentos das parábolas de Jesus. O texto gira em torno do versículo 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e observam, isso é, as colocam em prática. Esse é o tipo de conclusão apresentada por Lucas também no Sermão da Planície, quando ele fala de um homem que construiu a casa sobre a rocha, como aquele que ouve as palavras do Senhor e as põe em prática. Lucas tem grande preocupação com essa questão. Isso equivale a dizer que a nova humanidade é aquela que, livre e cheia de vida, ouve e pratica o Evangelho, que é a palavra de Deus revelada por Jesus. Essa tarefa é ainda mais importante do que os laços familiares, porque dela surge o novo mundo, cheio de liberdade e vida para todos. O texto em si pode nos chocar, pois sempre encaramos a nossa vida familiar, as nossas relações mais próximas, como tudo na vida. Mas o Evangelho abre um panorama muito mais amplo, rompendo todas as fronteiras com que buscamos isolar e proteger as nossas relações. No fundo, o que o Evangelho pede é ser um ponto de partida, sem nunca delimitar a meta de chegada. O que faz a vida é o seu dinamismo em ato, a cada momento respondendo às situações no sentido de uma transformação para mais liberdade e vida. Após exortar para se pôr em prática a palavra do Evangelho, Lucas mostra concretamente do que é capaz esta prática. Não que a palavra de Jesus nos Evangelhos seja mágica, é que ela nos faz compreender a vontade de Deus e também descobrir que a vontade de Deus é o impulso maior que brota dentro de nós mesmos.
em nossas mais profundas aspirações. No fundo, a palavra de Deus é a articulação compreensível do nosso maior impulso para a liberdade e a vida, e que não tem limites. A palavra deve ir a todos, em todos os lugares, para libertar os que estão alienados e vivem como mortos, e também aqueles que têm a vida diminuída ou ceifada antes do tempo. A tempestade acalmada. A travessia do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, levava para as terras pagãs. No caso, Geraçá. Significa o atravessar para os outros. É um sinal de que o evangelho deve ser dirigido também aos pagãos. Mas que dificuldade isso era para os discípulos e também hoje para muitos de nós. A tempestade é uma figura da dificuldade dos discípulos em ir até os outros. O mar bravio é uma figura das nações estrangeiras que ameaçavam o povo de Deus. No Salmo 65, versículo 8, lemos: Tu acalmas o estrondo do mar, o estrondo das ondas e o tumulto dos povos. Jesus, porém, é o Senhor da história e das nações. Com sua palavra, ele domina tudo, como fazia com os demônios, como vimos no capítulo 4 deste evangelho. O possesso de Geraçá. Assim como a expulsão do demônio marcara o início da ação de Jesus no meio do seu povo, como vimos no capítulo 4, o mesmo acontece em terras pagãs. Jesus encontra um superdemoniado, possuído por uma legião, nome que se dava a um destacamento romano com cerca de 6.000 soldados. Aliás, a dominação romana era o principal demônio em toda aquela região. Também o porco era considerado um animal sagrado e um símbolo do poder romano. Assim, a ruína dos porcos simboliza também a libertação do jugo da escravidão ao poder de Roma. O endemoniado vivia uma vida desumana, reduzido a um bicho, nu, acorrentado e algemado, vivendo em lugares desertos e cemitérios, uma figura do povo completamente alienado de si mesmo, vivendo como um morto evitado por todos. Mas o curioso é que os demônios, como sempre, sabem que Jesus é o Messias enviado por Deus. E por quê? Porque eles sabem que Jesus é o mais forte e pode derrotá-los. O mal sempre está de sobreaviso, pois a verdade e a justiça são uma ameaça permanente ao seu poder, sempre alicerçado na mentira e na injustiça. Segue-se uma negociação, sair do homem e entrar nos porcos. E o ato termina em total aniquilação, porque o mal contém em si mesmo o germe da própria destruição. Mas o curioso é a reação das pessoas. Os guardadores dos porcos saem correndo e espalham a notícia. Todos veem para o que aconteceu e certamente se espantam. E se espantam com o quê? Se espantam com a libertação do homem
ou com a perda de 6.000 porcos. Parece que a segunda hipótese é a mais provável, já que eles pedem que Jesus vá embora dali. Não querem perder mais porcos. E assim chegamos à dura verdade. Algumas pessoas costumam valorizar mais os bens materiais do que a vida humana livre e consciente. Quanto ao homem liberto, ele quer ficar com Jesus, mas Jesus mostra que a sua missão é anunciar, contando a todos o que fora feito por ele, tornando-se, portanto, um evangelizador, cuja principal função é anunciar a força libertadora que emana de Jesus e do Evangelho. Jesus cura a mulher e ressuscita a menina. Jesus volta para o meio do seu povo e depara-se com um duplo caso de ameaça de vida. A mulher com hemorragia há mais de 12 anos e a menina à beira da morte. O fato de Jairo ser o chefe da sinagoga judaica parece indicar o pedido do judaísmo ao cristianismo, libertação e vida. A mulher, certamente, Jesus está apertado pela multidão, mas sente que foi tocado pela fé de alguém que deseja vida. E a mulher certamente se escondia, porque, de acordo com a lei, o seu problema de saúde a deixava impura e também as pessoas que ela tocasse. Mas a cura, ela é testemunhada diante de todos. Minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Aqui está a chave do milagre. É a fé e a confiança no poder de Jesus que ocasionam a cura. E é a confiança e a fé que Jesus pede a Jairo, quando chegam com a notícia de que a menina, sua filha, já morreu. Jesus diz: não temas, crê somente e ela será salva. Dois outros pormenores fazem pensar que estamos aqui diante da fé na ressurreição. Pedro, João e Tiago são também as testemunhas da glória de Jesus no momento da transfiguração, que estudaremos no próximo capítulo. E a visão da morte como um sono do qual se desperta pela ressurreição é comum na igreja primitiva, como coloca Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Acorde, você que dorme, e levante-se dentre os mortos, e o Cristo o iluminará. As duas curas têm a ver com a libertação para a vida. A mulher doente está presa a um problema que a marginaliza do convívio social e a menina morrera prematuramente. E aqui é o caso de refletirmos quais os fatores que prendem a mulher e a marginalizam, escravizando-a à solidão e à doença. Quais os fatores que tão cedo acabam por comprometer a vida a ponto de acarretar a morte de tantas crianças? A fé na ressurreição não pode ser dirigida apenas para o fim de uma vida longa, quando a morte é um processo natural. A fé deve atacar as causas que provocam a diminuição da vida e a morte prematura. Porque Deus não quer que ninguém viva como um morto e nem que morra antes do tempo. E eu falei para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Bem, nós tivemos aí a apresentação da Solange, do capítulo 8, a explicação do capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas. Agora nós iremos, então, mais uma vez para a nossa sala simultânea, quando, então, nós faremos novamente uma reflexão sobre esse capítulo. Agora, em dois momentos, duas maneiras. A primeira é você trazer para si e dizer, tá bom, o que esse evangelho diz para a minha vida? Então, você compartilha com as pessoas do seu grupo aquilo que este evangelho traz para a sua vida, aquilo que ele propõe para a sua vida. Esse, então, um primeiro momento. E um segundo momento, você vai, então, exercitar a oração. Responder ao Senhor em forma de oração a partir da inspiração desse trecho do Evangelho. Então, nós teremos, mais uma vez, 30 minutos e, posteriormente, retornaremos a esta sala principal. Até já.